Olá, seja mais uma vez bem-vindo a este canal. A fundamentação de Otto Rank nas filosofias de Nietzsche e Kant é complexa, mas pode-se fazer uma abordagem bastante existencial e mais próxima de nós de seu significado prático. Para isso, eu gostaria de referenciar um autor contemporâneo, falecido no ano 2008, que é David Foster Wallace. Wallace era formado em Letras e Filosofia e foi professor de literatura em diversas universidades norte-americanas. Era também romancista e ensaísta, e um de seus livros de ensaios foi publicado no Brasil com o nome de Ficando Longe do Fato de Já Estar Meio que Longe de Tudo. Um dos ensaios desse livro chama-se Pense na Lagosta. Esse título vem de uma feira gastronômica no estado de Maine, Estados Unidos, onde o principal produto de degustação são as lagostas. Wallace, com a sua habilidade literária, descreve diversas esquisitices de um público de classe média em uma feira gastronômica, na qual não existe lugar para se lavar as mãos, nem antes nem depois de se comer. Como o prato principal dessa feira estão as lagostas, que são cozinhadas vivas à frente de homens, mulheres e crianças. Nisso, Wallace coloca: pense na lagosta. Considere a lagosta. Essa é a razão do título do ensaio. Por que ela tem de sofrer? Ninguém iria morrer se deixasse de comer uma daquelas lagostas. Pelo menos não alguém que estivesse presente naquela feira. Wallace questiona a ética do ser humano em fazer sofrer os animais. Questiona que o ser humano tem o direito de fazer o que quiser com os animais. E escreve sobre o possível sofrimento da lagosta. Essa posição pode parecer ingênua, mas é justamente desse modo que podemos compreender a relevância de David Foster Wallace na cultura atual. Ele é um dos iniciadores do movimento que é chamado de Nova Sinceridade. Isso justamente porque, para a mentalidade pós-moderna, o fim das grandes narrativas sobre a história, sobre o progresso, sobre a ética, sobre Deus, etc., bem como a falta de sentido das narrativas individualizadas e isoladas, fez com que se encarasse o mundo com ironia e cinismo. Portanto, nesse mundo cínico não caberia dizer: pense na lagosta, considere a lagosta, e escrever várias páginas sobre o possível sofrimento do animal. Mas Wallace discordava dessa postura. Ele colocou que essa recusa ao sentimento é na verdade o medo de se ser, realmente, plenamente, uma pessoa humana. Para ele, ser realmente humano provavelmente incluiria ser algo sentimental, porém as pessoas não deveriam ter vergonha disso. Elas estariam sendo, simplesmente, humanas, como naquela frase de Rank, não desacreditadas em qualquer sentido, apenas humanas. Wallace ia contra o pensamento pós-moderno, pois se a questão era combater a hipocrisia das grandes narrativas da modernidade, a ironia feita pela pós-modernidade, segundo ele, não colocava nada em seu lugar. Se antes a pessoa tinha um direcionamento do que fazer, agora ficava apenas um vazio. Com a relativização daquelas que eram consideradas como as grandes verdades, a pessoa se sentia isolada em um mundo que não tinha mais sentido. É preciso lembrar que a modernidade teve seu início no iluminismo, que valorizava a razão como o maior valor do ser humano. Com o fim do dogmatismo e o começo do reinado da razão, havia esperança de se alcançar valores universais, como o progresso científico, o progresso social, a paz entre as nações, a melhora da qualidade de vida do ser humano, justiça na ordem social e assim por diante. Como exemplo desse pensamento temos Immanuel Kant, em seu livro Rumo à Paz Perpétua, onde ele procurava colocar as bases do estabelecimento de uma paz mundial. Igualmente, em seu livro A Religião nos Limites da Simples Razão, ele procurava colocar a moralidade como algo que pudesse ser racionalmente argumentado, postulando Deus e a imortalidade da alma como necessários pela via da razão prática para a moral. Esse foi o motivo pelo qual Kant foi chamado de destruidor, pois aqueles valores que antes eram considerados como tendo uma fonte sobrenatural e exterior, manifestando-se no mundo sensível,
passaram a ter uma fonte moral e interior, ou seja, a razão humana, a razão de um ser que precisa fazer escolhas e que precisa, nessa lei moral, postular a existência de Deus. Bem, poderia ser apressado dizer que Otto Rank era moderno, mas nós temos que ele recusava o recurso ao cinismo ou à ironia, pois a afirmação do ser feita pelo paciente necessitava ser acolhida, ser apoiada. Igualmente, o repertório simbólico não é uma ilusão, ele faz parte da afirmação do ser, faz parte da competência simbólica do ser. E pela influência da filosofia moral de Kant, o ser necessita afirmar os valores humanos no mundo. Assim, podemos dizer que a construção de um espaço de liberdade do indivíduo, de forma que ele possa atuar a sua autodeterminação, é moderna. Porém, como ficaria a influência de Nietzsche em Rank? Nietzsche tem a primazia em desqualificar as grandes narrativas, trazendo foco para a afirmação da vida do organismo no aqui e no agora. Para Rank, isso caberia como um questionamento do racionalismo científico, na verdade do cientificismo de seu momento, começo do século XX, décadas de 1920 e 1930. Nietzsche, que admirava os filósofos pré-socráticos, independentemente do que ele considerasse a filosofia de Sócrates, chamaria esse cientificismo de socratismo. É quando a inteligência desqualifica a vontade, esquecendo-se do fato de que o mundo existe porque existe vontade, o que nos vem desde Schopenhauer. Isso se refletia na obra de Rank de forma muito relevante. Rank colocava que a psicanálise, como estava sendo feita, tentava propor ao paciente uma compreensão de sua vida e de seu drama. Porém, pela influência de Nietzsche, Rank afirmava que o paciente não queria compreender. O paciente queria viver, com todas as contradições e ambivalências que a vida trazia consigo. Mas, devido ao socratismo que estava estabelecido, a psicanálise conseguiria, no máximo, compreender. Isso pode ser visto claramente quando Freud propõe que o ser humano teria de viver debaixo de uma ditadura da razão, sendo essa razão uma força externa ao indivíduo. Ou seja, a vontade era considerada como má e, assim, a posição que Nietzsche chamava de socratismo havia vencido. O que acontece, então, como sendo a alternativa que Rank propõe? É preciso afirmar o ser. Para isso é preciso afirmar a vontade e se desacreditar as narrativas sociais que tentam tornar submisso o indivíduo, mesmo que essas narrativas se justifiquem como sendo racionais. E, acolhendo-se a afirmação do indivíduo, se acolhe a afirmação da lei moral, que está dentro do indivíduo e não fora. Essa lei moral não é um reflexo da lei social. Ela existe de forma a manter a competência simbólica que o indivíduo necessita para se afirmar em um mundo que é, inevitavelmente, preenchido por significados. Aqui, nessa lei moral, entram o ato criativo, os valores, as representações, a busca pela permanência, etc. Portanto, isso seria uma volta à modernidade? Pelo que escreveu Ernest Becker, influenciado pela obra de Rank, poderíamos dizer que sim. Becker sempre afirmou que seu intuito de poder compreender melhor o problema do mal partia da visão de mundo do iluminismo, portanto, nunca de forma cínica, mas procurando uma solução, mesmo que essa solução fosse difícil de ser encontrada. Ele colocava que o pessimismo não pode ser transformado em cinismo, e não endossa o cinismo. Em seu livro Escape from Evil, escreveu, aspas, se a minha opinião sobre muitas coisas mudou, não mudou a premissa básica do iluminismo, que não podemos abandonar. Não existe nada no homem e na natureza que nos impeça de ter certo domínio sobre nosso destino e tornar o mundo um lugar melhor para nossos filhos. Existe uma clara diferença entre o pessimismo, que não exclui a esperança,
e o cinismo que o faz. Fecha aspas. Assim, abandonamos o cinismo e temos de novo a opção da sinceridade, que Becker colocou de forma magistral no texto citado. Como David Foster Wallace afirmou, os novos rebeldes da sinceridade, em um mundo cínico, irão parecer crédulos, ingênuos e sentimentais. Mas serão os verdadeiros rebeldes deste tempo, esses que irão pensar no sofrimento da lagosta. Essa posição de Ernest Becker se fundamenta, sim, em Otto Rank, quando Rank coloca a ética e a epistemologia como estando acima da psicologia enquanto ciência, pois a ética é a afirmação da vida, incluindo os valores realmente humanos de afirmação do ser e da lei moral daí advinda. A ciência é um instrumento. Quando Wallace problematiza a ironia institucionalizada, que impede o questionamento por meio do riso sarcástico, ele coloca que toda essa involução, esse vazio e esse absurdo, estão agora a serviço do mundo da alienação e do consumismo. Ao contrário, a lei moral é intrínseca aos povos. É todo um ensinamento que visa afirmar a vida e os valores humanos no mundo. Mas a lei social foi construída para o empoderamento de poucos a partir do desempoderamento da maioria e se mantém pela mentira, pela alienação e pelos jogos cínicos do poder. Por agora é isto. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe em suas redes sociais. Obrigado e até a próxima.